nossa convidada já entrou aqui. Então, deixa eu já começar apresentando. Estamos aqui com o Testemunha em Casa, neste mês de outubro, mês dedicado somente às mulheres. Então, todas as terças-feiras do mês de outubro teremos só convidadas mulheres. Já tivemos aqui a Juliana de Paula, já tivemos aqui a Suzy, que foi vocalista do Cristo Atividade, da banda Taos, e hoje temos uma convidada muito especial, uma grande cantora católica, missionária da comunidade Recado, mãe do Vinícius e do Arthur, e esposa do Marcão. É isso aí, como a família é importante nos nossos ministérios. Deixa eu chamar aqui nossa convidada, Raquel Carpegiani. Boa noite, Raquel, tudo bem? Graças a Deus, Marcelo, e você? Tudo bem, com a graça de Deus. Seja muito bem-vinda ao Testemunho em Casa. Antes de mais nada, Muito muito obrigada. obrigado por aceitar esse nosso convite, né? Ai, para mim é uma alegria. Fiquei super, super feliz, surpresa. A gente que se encontrou lá nos bastidores, né? Nos conhecemos na indicação do troféu. Eu pude conhecer mais também o trabalho de vocês. Como é bom, né? São novas amizades, novas pessoas para a gente amar e admirar. Estou muito feliz de estar aqui, Marcelo, essa noite. Amém. Nós que estamos muito felizes e acho que esses bastidores, mesmo que virtuais, que a gente teve aí, né, Sim, esse ano no sim. Troféu Louvemos, foram muito legais, assim, para a gente se conhecer mais, né, conhecer mais artistas católicos, mais cantores, cantoras, músicos e criar novas conexões. Aí, eu acho que isso é a coisa mais rica que tem do Troféu Louvemos, né? Claro que é. Com certeza. É Uhum. isso mesmo. Muito bem, Raquel. Bom, como a gente já tinha combinado, né, o testemunho em casa sempre tem que começar do jeito certo, que é começar com uma oração. Então eu vou pedir para você, como sempre, né, como é a tradição aqui dessa nossa live, pedir para você, como nossa convidada, conduzir, por favor, essa nossa oração de início aqui da live. Tá certo. Então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se for possível para você aí onde você está, nos acompanhando, se você desejar, se te ajudar a rezar, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Ele não é o salmo de hoje, mas eu amo de paixão esse salmo. E que o Senhor ele possa falar muito ao nosso coração durante toda essa nossa conversa, essa nossa reflexão, essa nossa partilha de vida. Salmo 138, Onisciência Divina. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, quando ando e quando repouso. Vós me vedes, observais todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à boca, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Nós vamos até esse versículo, e que nesse início de noite nós possamos entregar todo esse momento, essa partilha que viveremos, mas na certeza de estarmos na presença daquele que nos conhece, daquele que nos ama, daquele que sabe tudo de nós antes mesmo que a palavra nos chegue à boca. Se estamos sentados, caminhando, se estamos fracos, o Senhor que vê aquilo que ninguém vê, o Senhor que vê além das aparências. E na presença desse Deus de amor, desse Deus amoroso, que nós possamos viver essa noite, essa partilha entre irmãos. E já quero também, de forma muito especial, consagrar toda a banda testemunha, todo o serviço, todo o ministério, todos os membros, todos vocês que estão aqui conosco essa noite, nas mãos puríssimas de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E por toda a nossa noite, por todos os frutos dessa partilha na nossa vida e na vida de todos aqueles que estiverem conosco agora ou depois. Coração divino de Jesus, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Começamos já do modo muito abençoado. Muito obrigado. Dá só um boa noite aqui para as pessoas que entraram depois que a gente tinha começado a oração. Eu não vi porque eu estava de olhos fechados, então boa noite. Eu vi que estou vendo a Mônica, a Eva aqui, boa noite, Mônica, e boa noite, acho que viu o Graziano, entrou também, boa noite, Gazão. Então, dá boa noite. E, bom, para a gente começar bem aí, Raquel, começa se apresentando, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da tua história aí pra gente. Também queria dar boa noite para você e alguns amigos aí da comunidade, a Júlia, Fabiano. Boa noite, saudades, Bi. Como o Marcelo já me apresentou, me chamo Raquel Carpejani. Na verdade, Félix Moraes, é um nome enorme, né? Estou na comunidade Recado desde o ano 2000, se eu contar do meu vocacional, né? Então lá no ano 2000 eu iniciava a minha história vocacional na comunidade, conhecendo a vocação, né? Buscando o que Deus queria de mim, e tive a graça de ingressar na comunidade no ano de 2002. Então esse próximo ano já são 19 anos, né? Que eu moro na comunidade, né? Então, 19 anos aí de vida em missão, como comunidade Recado, porque na verdade eu já me sentia, já era muito missionária também na minha paróquia, né? No grupo de oração, na catequese, todas as pastorais. E dentro da comunidade, como você me apresentou, né, Marcelo? Me casei, tenho os meus 2 filhos, né? Me casei com o Marcão. Todo mundo morre de brincar, porque eu não consigo falar diferente, tem que ser Marcão, porque ele é muito meu amigo, né? Meu melhor amigo. E aí, o melhor amigo, eu casei com ele, então ficou Marcão mesmo. Que legal. E aí os nossos filhos, né? O Vinícius, de 7 anos, e o Arthur, que vai completar 5 agora em dezembro. E nós vivemos dentro da realidade da comunidade Recado, Marcelo, tem duas realidades, né? São as pessoas que vivem a consagração de forma que a gente, vamos dizer assim para vocês entenderem, das suas casas na vida secular, mas também são consagradas, que a gente fala realidade aliança, e a nossa, que nós somos, nós dois, realidade de vida. Nós moramos na comunidade e temos todo o nosso trabalho dedicado à comunidade, né? Então, as pessoas até perguntam, né? Mas como assim? Né? Vocês vivem, não tem salário, né? Não, nós vivemos da providência divina, né? Temos uma ajuda de custo enquanto família, mas vivemos essa maravilha que é depender totalmente de Deus, né? Então, um pouquinho de mim aí, né? Aí tem trabalho também aí dentro da missão, como cantora. Aí a gente vai conversando e vou contando. Uhum. Então, assim, muito interessante, eu não conhecia esse lado, não sabia disso, né? E aí, nessa vida em missão, né? Como que você começa a conciliar todas essas coisas, né? Ser missionária, ser cantora, ser mãe, ser esposa, ser formadora de artistas, que depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas como é que você consegue conciliar isso no seu dia a dia? Tanta entrega, tanta presença de Deus, aí como é que funciona? Marcelo, eu falo que é um aprendizado diário, né? Um aprendizado diário onde a gente aprende ouvindo a Deus, estando em oração e ouvindo os irmãos de caminhada, né? Então, ao longo da nossa vida, do nosso caminho, além de Deus falar conosco, né, e falar o que Ele deseja de nós, Ele vai colocando também irmãos ali muito especiais, né?
na nossa história, que tem vida parecida com a nossa, ou então os nossos irmãos mais velhos, que a gente fala lá dentro da missão, pessoas mais experientes, que vão nos ajudando, né, a trilhar, nos fortalecendo. E dentro desse caminho, nossa, eu tive muita presença de muita gente, né, que foi me ensinando, que foi me dizendo, olha, Raquel, por aqui sim, por aqui não. E a palavra-chave, né, quando você fala como conseguir, né, conciliar, é entender que tudo é amor. Primeiro, né, Marcelo, tudo é amor. Então, tudo que Deus nos confia é missão e a gente tem que acolher e viver com amor. E aí, uma outra palavra super importante, né, e que também nos convida a esse aprendizado diário, é o equilíbrio. Então, às vezes a gente precisa equilibrar, compensar ali todas as nossas demandas, né, no sentido de missão. Porque eu brinco assim, não é uma função ser mãe, ser esposa, ser missionária, né? É o meu ser mais profundo. Então, tudo para mim é muito importante, né? Não saberia dizer para você o que tem mais peso, né? Apesar da maternidade, acho que ser algo muito sublime, né? Eu também entendo que a maternidade espiritual é um grande dom. Então, eu posso dizer, Marcelo, que pela minha vida, assim, o quanto Deus sempre me convidou a esse conciliar, sabe? Você falou essa palavra aí, sempre, né? Teve até uma história interessante, vou tentar resumir bem, assim, para a gente poder conversar sobre várias coisas. Mas você acredita que o meu primeiro clipe, né, sozinha, solo, que foi, vamos dizer assim, a primeira coisa assim mais expressiva da minha missão assim enquanto cantora solo, né? Porque até então eu passei muitos anos como comunidade recado e somente assim nas missões como backing, como Ministério de Música em Retiro. Então era sempre comunidade recado, não tinha assim a Raquel Carpegiani da comunidade recado, não. Estava sempre ali na comunidade recado e muito feliz por sinal, viu? Muito feliz, realizada. Só que Deus, nos próprios caminhos ali da comunidade e naquilo que Ele deseja para nós, Deus foi me puxando e falando, não, eu quero um trabalho ali solo, e a comunidade confirmando, e as pessoas pedindo, né? E aí a gente foi caminhando. Foi quando eu engravidei do meu segundo filho, do Arthur. E aí foi tão interessante, Marcelo, porque a gente já tinha marcado o clipe, a gente planejou com muita antecedência tudo, né? E aí quando faltou assim, tava faltando dias pro clipe, eu descobri que tava grávida do Arthur. Mas foi de um jeito muito interessante, assim, sabe? A minha formadora veio na minha casa, rezou por mim. Eu falei que era a Anja Gabriela, sabe? Falou assim, Raquel, você tá grávida. Ela me disse que eu tava grávida. Eu falei assim, não tô não. Você tá enganada, formadora? E ela começou a rezar por mim. Ai, Senhor, abençoa a missão da Raquel, que ela consiga ser mãe, ser cantora, ser missionária, dê essa graça para ela. E eu assim, tá louca, meu Deus. Marcelo, no final do dia, o meu esposo chegou, ele estava fazendo um curso de áudio na época, que ele adora mexer com parte de técnica de som. Ótimo. Ele é contrabaixista, só que hoje a grande paixão dele é estúdio, né? Ele ama estúdio, ele que faz toda a parte de mixagem, masterização dos nossos programas do YouTube, né? Ele que mexe com tudo. E ele estava nesse curso, aí ele chegou e eu falei assim, amor, precisamos fazer um teste. Ele, como assim? Um teste? Como assim? Aí eu, não, amor, que a minha formadora veio aqui hoje, rezou por mim, e ela disse que eu estava grávida. E ela rezou 2 horas por mim, falando para Deus abençoar a missão, né? Aí ele começou a rir. E aí quando ele chegou com o teste, Marcelo, gravidíssima. Positivo. Gravidíssima. Aí a gente foi contar, a gente marcou uma reunião com todo mundo que estava envolvido no clipe, né? Os organizadores. E aí eu comecei assim a conversa. Gente, né? Eu tô aqui. Eles primeiro olharam pro outro e falaram, quem marcou essa reunião? Aí eu. Aí, por quê? Então, eu queria falar aqui sobre missionariedade, né? Vocês sabem que eu e o Marcão somos um casal missionário. O Vinícius, meu filho mais velho, né?
também é missionário. Esse bebê também será missionário conosco. Aí eles, meu Deus! E foi assim que eu dei a notícia, Marcelo, contando para eles, né, que eles não se preocupassem, porque talvez naquele momento existia uma preocupação, porque a gente sabe o que é uma gravidez, né, dentro de uma família, para uma mulher. Mudam muitas coisas, né? Mudam os nossos planos, mas era como se Deus falasse para mim, dizer para eles naquele momento que tudo ia dar certo, que as coisas iam se conciliar ali, né? E no fim ia tudo se encaixar, tanto se encaixou que tá aí, né? Seu trabalho. Não a calça que eu tinha emprestado, né, de uma amiga minha, né? A calça já não deu certo, não entrou. Não deu certo pro clipe. Porque eu já tava começando a engordar. Olha só. Mas no fim, tudo se encaixou e tudo seguiu o plano de Deus ali, que é o que é mais importante. Esse clipe, Marcelo, inclusive, é o Ensina-me Tua Música, né? Se alguém quiser conferir, né, ele vai lembrar da minha história e vai ver lá o clipe, né? Raquel gravidíssima lá, né, do seu segundo filho e lançando ali, né? Já era uma missão junto com outra ali, né, naquele clipe. É. Mas conta um pouquinho mais pra gente até do começo ali, né? Como é que você foi até a comunidade Recado? Como é que foi um pouco essa tua história de vida e um pouco antes até desse lado que quem conhece teu trabalho até conhece um pouco mais, tal, mas e o antes ali? Como é que começou? Como é que você descobriu essa vocação, esse chamado a ser cantora? Olha, o ser cantora tem uma história muito interessante lá na minha infância. Eu tinha uma grande amiga de infância e o sonho dela era ser cantora. O meu era ser atriz. E aí eu disse para ela assim, eu quero fazer teatro. Eu quero fazer teatro. Aí ela disse assim, eu quero fazer coral. E a nossa cidade, Macatuba, estado de São Paulo aqui, né, interior, a parte de cultura era muito incentivada, sabe, pela prefeitura, então tinham cursos gratuitos, vários horários, então era bem legal, assim, tanto que eu fiz, nesse mesmo ano, eu fiz aula de teatro, aula de violão, aula de canto, a gente fazia assim, era bem animado, né? E ela disse pra mim, ela falou, Raquel, eu entro na aula de teatro com você, se você entrar no coral comigo. O coral. Olha, e aí com 10 anos, lá estava eu no coral municipal, coral infantil municipal de Macatuba, que se chamava Pequena Voz, né? Oh, que eu lembro até hoje, né? Somos nós, pequena voz. A gente cantava, se apresentava, Marcelo, sabe? Várias cidades. Que máximo. Então já era Deus me acostumando ali com a vida missionária, né? Entrava nos ônibus, ia para a cidade, aí tinha um lanchinho no final, igual as missões. Era muito legal. E aí, desde desse período, eu nunca mais parei de cantar. Aí foi muito interessante, porque aí eu tinha esse grupo, esse coral, aí aos poucos eu fui fazendo parte de grupos de casamento, tinha um sexteto que a gente fazia parte, e comecei a fazer catequese, né, mesma idadezinha ali. Aí lá na catequese descobriram que eu era essa pessoa do coral e me convidaram para cantar na missa, né, das crianças, que inclusive é uma história assim, uma catequista, a filha da catequista cantava na igreja, aí ela me via na casa dela, porque eu fui filha pródiga, sabe? Eu fugi da catequese uma época e a minha catequista me falou assim, olha, você vai fazer primeira comunhão só se você vier na minha casa todo sábado repor as 30 aulas que você faltou. Aí eu fui, sabe? E aí a filha dela cantava e me convidou, me acompanhou, Marcelo, foi tão legal, assim, me formou, me ensinou o que era ensaiar, me ensinou o que era comprometer-se, sabe, com o ministério. Então, eu comecei no ministério com todo esse acompanhamento no ministério ali, cantando na missa das crianças, com 12 anos eu tinha, né? Então, lá começa a minha história de cantora dentro da igreja. E aí, com 15 anos, eu fui cantar, aliás, fui cantar não, descobri o grupo de oração.
E os meninos da banda, né, do Ministério de Música, eram meus amigos, assim, muito amigos da escola, sabe? Eu amava todos eles. E eles falaram assim pra mim: Raquel, fica firme no grupo, fica firme, porque você canta tão bem. Eles falavam pra mim: ai, você canta, a gente gosta tanto da sua voz, só que a gente só vai convidar você pra entrar no ministério depois que você estiver firmada no grupo de oração, sabe? Aí eu ia com toda aquela motivação, né? Eu amava estar ali. E depois de um ano participando do grupo, eles me convidaram, Marcelo, para entrar no ministério. Aí nesse ministério, nossa, a gente cantava nos cenáculos, viajava, cantava em 2 grupos de oração aqui, 2 vezes por semana. Então era bem movimentado, né? A minha vida já de missão. Agenda cheia. E aquele ministério, por isso que eu falo, eu tive um berço, assim, no sentido de formação, antes da comunidade Recado, né? Eu tive muitos bons formadores. Primeiro, essas minhas queridas, né? As Adriana Manfre e Adriana Silveira, lá na igreja, lá na missa. Depois, os meninos do ministério, que fizeram tudo isso comigo, aí a gente tinha jejum de sexta-feira, pelo ministério, pelo grupo de oração. A gente tinha encontros de oração e ensaio todo domingo. E para não ir, tinha assim que todo o ministério concordar, sabe? Pra gente desmarcar um domingo, para ter folga, sabe? Era super sério, assim, era super, sabe? Era mais que as regras da comunidade Recado. E aí, dentro desse momento aí, eu tive um encontro muito forte com Deus, assim, em todo esse serviço, mas num acampamento que eu fui na Canção Nova. E aí lá me desperta a vida consagrada. E por deusidência, né? Eu gosto de brincar, deusidência. Nesse mesmo ano, eu comecei a coordenar a antiga Secretaria Davi, que eu posso dizer que hoje, dentro da Renovação, é o Ministério de Música e Artes da minha cidade. Então, eu tinha que ir em todos os encontros da diocese, e um deles, adivinha quem foi pregar? Comunidade Recado. E lá eu conheço a Comunidade Recado. E o convite foi assim, Marcelo, que eles fizeram. Você que deseja conhecer mais sobre a vida consagrada, vem viver o vocacional com a gente. E aí essa palavra, né, nem foi a questão da música, da arte, mas foi a vida consagrada, né? Então, aí eu fui pro vocacional e cada encontro que eu ia, isso já no ano 2000, né? Já que eu comecei a contar. Nossa, Marcelo, cada encontro que eu ia, eu falava, meu Deus, eu quero isso para minha vida, sabe? Cada aspecto que é falando da vida consagrada, aspectos da vocação Recado, né? Da espiritualidade, do jeito de ser fraternidade, do jeito de viver a missão. Eu fui me apaixonando, né? Eu posso dizer, seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir, né? Fui me apaixonando e essa história começou, né? Ingressei em 2002 e aqui estou, né? E aqui está te cumprimentando aqui o Luiz Carvalho, né? Aqui. Meu fundador, meu professor, né? O Luiz, ele me ensinou, Marcelo, me ensinou tudo. Ele sabe disso, né? Ele me ensinou tudo. Eu tive a graça desde o começo, né? Nas missões, desde que eu entrei na comunidade, foi muito interessante, porque a Bob, que era a grande cantora da comunidade, né? Nesse momento, ela sai da casa de Tatuí e vai para Fortaleza. E eu chego lá, tchum, cai de paraquedas, né? E aí eu lembro que teve a nossa primeira missão, o Luiz vai lembrar, foi em Bauru. O Luiz olha para mim e fala assim: você sabe cantar Abraço de Pai? Olha que confiança, né? Aí eu, sei. Então você vai cantar de pós-comunhão. Eu respirei assim, tá certo, né? E cantei, né? E nunca mais, e nunca mais paramos, né? Então, desde a minha primeira missão, lá estava o Luiz, né? Me ensinando tudo, né? Desde o ministrar a música, né? Que ele é, meu Deus, né? Perfeito, até a questão da postura, né? Eu tenho até uma história interessante dessa missão, Marcelo. Assim que a gente desceu do palco, né? Porque quem estava pregando era nada mais, nada menos que Padre Léo, né? Saudoso Padre Léo. Saudoso Padre Léo.
processo aí de beatificação, né? Meu Deus, né? Se Deus quiser, veremos Padre Léo canonizado, né? Nós viveremos para ver isso, né? E, né, Luiz? E aí o Luiz desceu, né, do palco e o pessoal veio e começou a pedir autógrafo. Imagina, minha primeira missão, eu comecei a olhar aquilo e pensar assim, e agora o que eu faço, né? E eu olhava pro Luiz, o que o Luiz fazia, eu fazia, né? E o Luiz assinava a Bíblia, tirava foto com o povo, abraçava as pessoas, tudo que ele fazia, eu fazia. Aí eu também assinava a Bíblia, abraçava as pessoas. E depois eu fui perguntar para ele, né? Me lembro que eu fiquei assim, assustada com aquilo, né? Minha primeira missão, o pessoal pedindo autógrafo. Aí ele disse assim, Raquel, as pessoas querem tirar foto com você, querem que você autografe, mas na verdade elas não estão querendo você. Elas querem o Deus que você transmite, né? Então dê atenção para as pessoas, porque você está sendo Deus, voz de Deus para elas, né? Carinho de Deus para elas. E foi isso que eu aprendi, Marcelo, desde a primeira missão, né? Com o Luiz, sempre lá no meio do povo, sempre com as pessoas, sempre dando atenção para as pessoas, sempre uma postura de humildade, de prontidão, de serviço, né? Então, eu tive um ótimo professor, né? Então, desde ali, do comecinho, né? De 2002, né? Até hoje. Ah, e acho que isso fica muito transparente no jeito como você se comunica, conversa, Raquel. Eu acho que assim, a primeira impressão que eu tive te conhecendo ali no grupo de WhatsApp, né, dos bastidores do Troféu Louvemos, foi justamente a sua iniciativa de, puxa, vamos aproveitar que a gente está aqui, todo esse grupo de artistas, de cantores, de pessoas, e vamos cada um conhecer um pouquinho mais o trabalho do outro, né? Então acho que isso foi, assim, já transparece a sua postura de humildade, de acolhimento aos outros, de interação, sabe? Desde do primeiro momento que eu te contatei para te convidar aqui, você sempre muito gentil, muito simpática, então temos muito que agradecer e, assim, confirmar que, puxa, é isso que você transparece aí no palco, transparece com as pessoas que te seguem, que são teus fãs, digamos assim, você tem essa simplicidade aí com todo mundo que vai conversar contigo, né? Agradeço. Agradeço mesmo. Eu vou aproveitar que a gente teve uma pergunta da Mônica Eva, que está nos assistindo. Vamos ver se eu consigo botar a pergunta no ar. Apareceu aqui. Você começou muito menina. Como foi o apoio dos seus pais? Ai, que pergunta ótima. Primeiro dizer assim, né? A minha história de vida. Então, eu tô ali com os meus 17 para 18 anos. Nessa época eu morava com os meus avós. Desde 7 para 8 anos eu fui morar com os meus avós. Meus pais se separaram, mas sempre tive ali contato com o meu pai. Meu pai mora em São Paulo, né? Foi essa época que mora até hoje. A gente tem um ótimo relacionamento. Minha mãe tem uma história de vida, assim, aí uma história bem interessante, assim, bem um milagre, né, vamos dizer assim. E meu pai, e meu avô e minha avó, que eram meus pais ali naquele momento. Então eu tinha meu pai, lá de São Paulo, eu contava para ele, né? E meu pai, assim, ele entendia muito. Então ele falava assim, nossa, minha filha vai ser novista. Isso era interessante, né? Então eu falava que eu ia Consagrada. ser consagrada. Aí eu lembro quando eu comecei a namorar o meu esposo, né, o Marcão, ele, gente, minha filha é noviça, namora, é super moderna a comunidade dela. Então meu pai é assim, né? Ele é super bem com a vida, super franciscano, sabe? Aquela pessoa assim, não mate barata, não mate formiga, né? Olha como a vida é linda. E sem entender muita coisa, mas sempre me apoiou, assim, com muita alegria, né? Falou, filha, é isso que te faz feliz, segue em frente. Então, meu pai é muito despojado. Minha mãe, Marcelo, ela falava assim, meu Deus, a minha filha vai ser igual aquelas pessoas que andam com aquela roupa marrom, vai passar fome, vai ficar pela rua, né? Então, super dramática, né? Então, ela teve essa postura. O meu avô, né? O meu avô, que meu pai, assim, o meu avô, eu falo que ele foi o homem que me levou para o altar. O meu avô é meu padrinho de batismo.
o meu avô estava no dia da minha primeira comunhão, o meu avô estava na minha crisma, o meu avô estava no grupo de oração comigo, nas missas comigo, era eu e ele. Nós éramos muito, muito parceiros, né? Muito amigos. Na minha consagração, meu avô me trouxe várias vezes em Tatuí para o vocacional, porque eu morava a 2 horas de Tatuí, então quando eu vinha para cá era uma viagem, né? Eu era Sim. menor de idade, meu avô vinha comigo, né? Algumas e outras eram os amigos, né, da comunidade. E no meu casamento, né, e na minha consagração de vida, lá meu avô estava, né? Então meu avô, ele sempre me apoiava, sempre me apoiou. No comecinho ele sofreu um pouco, porque como todo pai e mãe deseja para um filho, a gente quer o melhor. Então o melhor dos pais é pensar assim, nossa, vai fazer uma boa faculdade, vai ter uma boa profissão. Mas aí conforme ele foi entendendo que aquele era o chamado de Deus para mim, e aquela seria a minha vida, ele começou a me apoiar, né? Assim, com menos pesar, né? Porque ele sempre me apoiou. Mas ele começou a ficar feliz, né? Percebendo que a comunidade me fazia feliz e nada me faltava, né? Deus não deixava faltar nada. E a minha avó, ela já teve uma postura assim, ela não quis vir comigo no dia, mas ela me ligava muito, sabe? Com um mês de comunidade, um mês, eu perdi minha avó. Minha avó faleceu, né? E eu lembro que a comunidade, o Luiz, né? O Luiz olhou para mim e falou assim, Raquel, você pode ficar na sua casa quantos dias você achar necessário, né? Para viver esse luto. Eu sei que a sua avó é como se fosse sua mãe. E eu fiquei 15 dias em casa. E com um mês só de comunidade, todo mundo achava que eu não voltava mais, né? Para a comunidade. Mas eu sabia que Deus ia cuidar de tudo, né? Como cuidou, graças a Deus, né? E cuida até hoje deles, né? De todos eles. Então foi mais ou menos assim, né? O apoio dos meus pais. Muito legal, muito legal. A família realmente é fundamental em qualquer missão, né? Eu acho que a gente da banda Testemunha também é muito grato às nossas famílias, esposas, filhos ali, porque se não fossem eles, não existiria a banda Testemunha, né? Sim, Então a gente tem esse apoio. E famílias que é, a maioria também serve com a gente nos ministérios, né? Tocando na missa, tocando em grupo de oração, cantando junto. Então, é a base mesmo, né? De toda essa sim. parte. Mas agora eu queria mudar um pouquinho de assunto e te perguntar, pedir para você contar um pouco sobre uma outra parte do seu trabalho que é na EFAC, né? Escola de Formação do Artista Católico, né? Exato. E que tem um mote que eu achei sensacional e me identifico muito, que fala de fazer o melhor para o grande artista, né? Não para nós artistas, mas já que estamos fazendo para Deus, que a gente realmente faça o melhor. Conta um pouquinho para a gente como que funciona, qual é a proposta, o que você faz. Estou mais curioso até do que perguntando. Marcela, a EFAC, ela tem muito a ver primeiro com a missão da comunidade, porque quando a comunidade nasceu, né, com esses jovens, né, que já tinham um desejo de fazer o quê? De servir a igreja de uma forma atrativa, de uma forma bela. Então, imagina 36 anos atrás, é porque hoje a gente tem essa realidade de banda, de arte, de tantas coisas, né? Oi, o pessoal falando oi. Henrique, sabe? E, então é até difícil para a gente imaginar que há 36 anos não tinha nada disso, né? Então, lá no comecinho da comunidade, a comunidade já tem esse desejo, né? Esses jovens, de ter uma banda com uma musicalidade diferenciada para servir na evangelização e na liturgia. Então, para fazer uma música litúrgica conforme que a igreja pede, mas com beleza, com postura, com comprometimento, né, com estudo, com dedicação.
E na evangelização, mesma coisa, né? Com criatividade, com inovação, com ousadia. Então, assim nasce a comunidade Recado. Ao longo desses 36 anos, Marcelo, foram muitas inspirações. Talvez, se tiverem pessoas aqui mais antigas, vão lembrar do Ministrando com Artes da cidade de Fortaleza, que teve uma época que ia pessoas, posso dizer assim, de todo o Brasil, né, participar desse encontro que era apenas um final de semana, mas que tinham muitas aulas, tinham convidados especiais, né? Foi um evento que, nossa, fez muita história, né? Muita gente assim, a Juliana Paula, por exemplo, né? Ela estava me contando Sim. que ela teve o início dela no ministerial, assim, o grande no Ministrando com Artes, né? Então a gente faz parte, a missão da comunidade faz parte da vida de muitos artistas e ministros de música, né? Então isso nos alegra muito. E aí, o que acontece? Lá no ano de 2007, um pouquinho antes, eu era novinha lá na comunidade, mas fui enviada para fazer um encontro chamado Seu Mu, um encontro maravilhoso com o apoio da CNBB. Infelizmente, hoje não tem mais, mas ele teve 25 anos, se eu não me engano, de história, talvez até mais. E sabe quando você está num lugar, era muito intenso, eram 12 dias, Marcelo, 12 dias de aula de música e liturgia. Liturgia e música, né? Muitas aulas, muita informação e muita convivência, sabe? Aí eu comecei a olhar aquilo e falei, gente, que coisa maravilhosa isso aqui, que coisa bacana. Já imaginou? Aí eu ficava imaginando aquele encontro com as missas, aquele encontro com momentos de adoração, aquele encontro com muitas aulas e, enfim, com uma pitada de carisma Recado, né? Tava pensando ali. E aí, numa aula, o Frei, ele falou uma coisa que para mim foi uma confirmação. Ele disse assim, quem dera nós tivéssemos uma escola em cada diocese, em cada cidade grande, né? Quem dera a gente conseguisse, vocês que estão aqui conseguissem fomentar isso aonde vocês estão, né? E isso se multiplicar. Nossa, aquilo ecoou dentro de mim, Marcelo. Cheguei em casa, né? Contei para o Luiz, contei para as pessoas ali que eram mais próximas. O Luiz reuniu todo mundo e falou assim, gente, olha, vamos escutar o testemunho da Raquel, que eu acho que vai vir alguma coisa nova para a gente. E eu comecei a contar e nós começamos a pensar como seria a nossa escola, né? O que o artista católico, dentro da nossa missão, né, do que a gente acredita, renovação carismática católica, novas comunidades, esse cenário de evangelização, de música litúrgica, o que a gente acreditava? E aí surge essa inspiração, lá em 2007. Então a gente começou a escola pensando assim, precisa ser mais dias, né? Mas aí a gente pensou na possibilidade das pessoas, né, de poderem, por exemplo, um feriado prolongado e mais um dia no trabalho, então período de férias. E começamos a EFAC de quarta a domingo. Né? E até hoje se mantém, né? Quarta a domingo. E aí, muito intenso. Só que aí, o que a gente fez? A gente sabe que tem muita coisa direcionada só para os músicos. Nós abrimos para todos os artistas, né? Assim, todos os artistas. Aquilo que a gente vê mais da igreja, no sentido da dança, do teatro. E conseguimos agregar essas duas expressões artísticas dentro da EFAC. Com aula teórica, com aula prática, com aula de espiritualidade, com aula de ministerial, né? Falando de postura. E aí a gente começamos a planejar, e sempre planejamos tudo. E aí quando chega na EFAC a gente percebe, Marcelo, todo o nosso planejamento, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação e a ação do Espírito Santo, que é muito forte. Então eu falo que é muito mais do que uma escola, é muito mais do que um retiro, é uma experiência com Deus, né? Eu posso dizer para você que cada EFAC que eu vivo, eu enquanto organizadora, às vezes professora, entro em umas aulas para ser aluna, gente, como Deus tem acesso, sabe? A minha vida, a minha história, me formar, me corrigir. Nossa, quanta coisa, sabe? Eu até falo assim, é difícil de dizer porque é uma experiência, né? Então eu sempre convido, vem viver com a gente, né? A EFAC, né? Pergunte para pessoas que já vieram, porque eu sei que eu sou suspeita de falar sobre a EFAC, né? Mas
é tão lindo, Marcelo, porque eu já escutei de pessoas que que não conheciam a comunidade e pessoas de dentro da comunidade que fizeram a EFAC e disseram assim, Raquel, eu divido a minha vida antes da EFAC e após a EFAC, né? Para você ter uma ideia do tamanho do poder do espírito, né? Do acesso que ele tem a nós ali, e é muito, muito legal. Então, essa é a EFAC, né? Então, são muitas aulas. A gente tenta escolher os professores, a gente faz uma mistura, sabe, Marcelo? A gente pega professores das áreas de espiritualidade, então, padres com bastante espiritualidade, ou com especializações naquelas disciplinas que a gente está pensando ali, né? Consagrados, convidados, e a gente pega pessoas também do meio acadêmico, sabe? Então, pessoas que têm ali formação mesmo, né? Musical, artística de teatro. E quando é possível conciliar, né? A vida em Deus mais a faculdade, ali, o acadêmico, a gente vai convidando essas pessoas e aí Deus vai se utilizando daquilo, né? É uma coisa assim, é muito bom, né? É uma experiência muito boa de fraternidade, né? É muito legal. Ai, o Luiz escreveu ali, ó. Uma característica forte da EFAC desde o início é despertar o amor à liturgia e à igreja. Isso é fato. Deus seja louvado. E é mesmo. Eu me lembro da primeira EFAC, o Luiz falando ali, que uma das meninas falou assim, Raquel, eu vim por causa da aula de técnica vocal, mas eu estou voltando apaixonada pela liturgia, né? Pela música litúrgica. Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar o que eu encontrei. Então aí você vê, né, realmente esse amor, né, esse despertar mesmo para a igreja, né, para a profissionalização, né, eu falo da profissionalização em vários graus, sabe, Marcelo, porque eu já vi isso olha, por que eu falo em vários graus? Porque às vezes a pessoa, ela entende que ela está fazendo ali o máximo que ela pode, dentro do contexto de vida dela. Então hoje nós temos a EFAC, temos a EFACnet. Eu tenho agora, recentemente, a gente tem um aluno da EFACnet chamado Ricardo, ele é uma graça, né? Ele é enfermeiro, pai de família, e ele está fazendo todas as aulas da EFACnet. Desde a aula de canto, a aula de flauta, a aula de cavaquinho. Aí ele me manda perguntando, aula de teoria, Raquel, eu estou fazendo tudo, eu estou amando tudo, eu estou estudando, estou me dedicando. Então eu posso dizer, ele está se profissionalizando dentro do tempo dele, dentro da possibilidade dele, isso tanto me alegra, né? E nós temos, Marcelo, com muita alegria, esses dias eu falei com ela, uma aluna da EFAC que fez a primeira EFAC em 2007. Ela já estudava canto na faculdade do Rio Grande do Sul. Hoje ela é doutora em música. Olha, que maravilha! E dá aula em faculdade, pós-graduação, de salmos, para seminários, para diocese. Então eu posso dizer assim, que alegria saber que nós participamos, contribuímos ali com aquele desejo dela de se profissionalizar ali. Isso é a profissão dela, é o ganha-pão dela, mas ela dá muita coisa para a igreja, né? Ela forma muitas pessoas da igreja. Então, você entende os graus de profissionalização? Então, é desde aquela pessoa que está ali estudando em casa, se dedicando, fazendo o melhor que pode, até o grau acadêmico mesmo, né? Para a igreja. Amém, que bênção, glória a Deus por essa escola. E até aqui no meio dos comentários, enquanto estava falando, o Renato, que é um dos guitarristas da banda, falou assim, poxa, queremos uma EFAC aqui em Guarulhos, que é onde ele mora agora, né? Vamos fazer. Vamos fazer, ó, agora pediu, vai ganhar a responsabilidade também, né? Isso aí. Raquel, a gente já começa a caminhar para o final, mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você está fazendo, como é que está o seu trabalho como cantor agora, né? Você teve o EP Carisma, que é de 2018, Sim. foi indicado ao troféu Louvemos, né? E como é que tá? Continua na divulgação, trabalho do ECP, vem coisa nova por aí, como que tá? Marcelo, o EP Carisma, ele
até o nome, né? E são 5 canções do Luiz, né? Foi uma homenagem ao Luiz enquanto compositor. O Luiz tem mais de 35 anos como compositor católico. E ao carisma recado, né? Que está nessas canções, né? Tipo, Coração Sagrado, Sangue Redentor, né? São músicas aí conhecidas e que a gente prova, né? E que levam o carisma da vocação recado. Estender a Mão, que foi uma música que o Padre Zezinho pediu para o Luiz e falou assim: vocês não vão cantar nada social, não? E o Luiz, em resposta a essa provocação santa do Padre Zezinho, compõe essa música linda, né? Que fala: minha oração me faz capaz de estender a mão. E eu fiz questão de regravar essa música porque é uma música que eu amo, né? E acho que nós precisamos mesmo sempre ter uma pitadinha do social, né? Também nas nossas canções. E talvez uma pitadona. E também a música Magnífica, que é o Magnífica de Nossa Senhora, né? Que Sim. Também é algo que para mim retrata muito a vocação recado. E o Vem Cuida de Mim, que é uma música também assim, de louvor, que fala dessa alegria de Deus, de cuidar de nós, e nós dissemos de Deus. O EP Carisma, para mim, é tipo assim, eu falo assim, é uma divulgação, né? A gente está sempre nesse processo de divulgação, mas para mim ele é uma celebração da vocação recado, do carisma recado, né? Hoje, como que nós estamos hoje? Hoje eu estou bastante dedicada ao canal do YouTube. A gente tem um programa chamado Repertório de Domingo. O Repertório de Domingo ele tem uma proposta simples, né? Porém que eu recebo assim com muito carinho, com muita gratidão, muito retorno das pessoas, né? Muita gratidão das pessoas, porque é um programa mesmo de serviço. A gente oferece para as pessoas ali um repertório litúrgico que a gente acredita estar muito próximo daquilo que a igreja pede, né? Adequado e até diferente. Tem umas músicas, né? Às vezes as pessoas falam: Raquel, esse canto de entrada parece um salmo responsorial, porque até a musicalidade é diferente do que a gente tem visto, porque a gente tem tentado escutar e aprender com quem vem aí há muito tempo, né? O próprio Padre Joãozinho, no último fórum da música católica, você estava? No último fórum? Eu não estava, mas... Deve ter ouvido o burburos aí, né? Porque foi muito bacana, repercutiu muito. E ele falava isso: eu quero lançar um grande desafio para os músicos católicos em relação à música litúrgica, da gente sair da métrica, da gente cantar a palavra. E isso, no nosso ouvido musical, Marcelo, isso é muito estranho ainda. Só que a gente... É uma marca da comunidade Recado, essa ousadia, esse inovar, esse sair assim, sabe? E fazer aquilo que a gente acredita que é o certo, aquilo que a gente acredita que é uma linha ali com a igreja, sabe? Essa unidade com a igreja, né? E a gente tem feito isso e tem misturado aí com músicas mais do ouvido do povo e estamos fazendo esse trabalho. Então hoje eu estou bastante dedicada a isso, né? É um programa que toma, por mais que ele seja simples, ele toma bastante do nosso tempo, né? Ainda mais agora, com essa história de pandemia, a gente está falando de conciliar, né? Uma tarde é dos filhos, uma tarde é da gravação, uma tarde é do esposo, na edição das músicas, né? Assim a gente vai se dividir. Eu tenho pensado, né? Então, essa é a parte do meu trabalho na parte litúrgica. E, assim, falando das composições, eu tenho meu último, não sei se eu posso dizer até trabalho, porque hoje a gente está com um cenário tão diferente, né, Marcelo, de fonográfico, porque Sim. A gente está numa transição, assim, acho que mais forte do que nunca, do digital, do vídeo. Então hoje, se a gente falar álbum, né, apesar que eu escuto muita gente, acho até legal, falando assim: não, Raquel, eu acho que foi até o Bruno Camurati, ele falou: Raquel, eu permaneço no álbum, eu vou ficar lançando o álbum até... mas a gente percebe que hoje tem muito essa coisa do single, né, de uma música, de repente com uma produção maior, com um trabalho ali de vídeo, né? Então nesse momento agora, eu estou pensando numa canção, eu fiz uma letra despretensiosa, estava rezando, né? E Deus foi me falando, porque
Tem algo que eu rezo há muito tempo, Marcelo, que é a questão da qualidade da perseverança. Sabe? Que Deus nos convida a perseverar, mas a gente não pode de forma alguma confundir maturidade com esfriamento, com mornidão, com exceções e concessões, sabe? Isso assim é um tema que me atrai muito, porque eu acho que é um anúncio e uma denúncia ao mesmo tempo, sabe? Para nós que vamos perseverando ali, somos convidados a sempre voltar para Deus. Então eu fiz essa letra. Aí entreguei para um amigo meu, que é músico, né? E aí ele me devolve depois, um dia depois, com uma melodia, assim, que eu falei, meu Deus, que coisa linda, eu nem tinha dado tanta bola para essa letra, mas agora parece que deu tão certo, que a gente fala em música, né, que é a simbiose, né, que é quando a letra, a simbiose acontece em muitas coisas. Na música, uma delas é quando aquela letra se encaixa aquela melodia e é uma união perfeita ali. E assim, no meu coração, né, eu escutando, né, essa canção nova que se chama Me Convidas, né, ela foi essa... E ela ainda está no forno, nós ainda estamos em estúdio com ela. O Lourão, que é o compositor da melodia, da harmonia, também é o arranjador, então a gente está já na parte de gravação, tá gravando bateria, gravamos baixo, ele está lá acertando os violões. Eu já coloquei uma voz guia, mas ainda falei, não, ainda preciso corrigir algumas coisas. Então ela está no forno e a ideia é fazer um clipe, né? Aí dando spoiler aqui para todo mundo, né? Aqui na clipe tem uma trilha assim de trem, sabe? E eu acho que o trem, ele dá muito essa ideia, né, de seguir, sabe? De seguir, e a gente, eu não sei, talvez a gente faça por lá o clipe, né, para fazer esse convite mesmo para as pessoas, né, de sempre voltar para Deus. Amém. Olha, muitos spoilers. Nós aqui no canal a gente adora. Raquel, eu preciso dar 2 recadinhos antes da gente terminar, porque como você sabe, o Instagram é cruel. Dá 1 hora, ele corta sem nem falar nada, né? Então, 2 recadinhos rápidos aqui para nossa galera e para a galera que está assistindo. Semana que vem, Testemunho em Casa, a gente vai receber a Mônica Eva, que é da Rádio Maria Brasil, e lá de Brasília, e que está aqui. Amém, Mônica! Estamos aqui. Semana que vem é você, Mônica, eu que estarei te assistindo. Se Deus quiser. E é do RPV, Rock pela Vida também. Então, terça-feira que vem teremos Mônica Eva. E lembrar que todas as quintas-feiras agora o Testemunha está lançando um vídeo TBT, que é um vídeo com algum show, alguma postagem bem antiga do comecinho do Testemunha. Esta quinta-feira tem um show que foi muito importante para a gente, bem no nosso comecinho de 2008. Não percam, vai estar aqui no IGTV e no nosso canal no YouTube. Tá? A gente fez a semana passada o primeiro, que foi o nosso primeiro um vídeo do nosso primeiro show, e essa semana também vai ter um novo vídeo aqui. Então, queria agradecer muito, Raquel, essa partilha tão ungida que você fez com a gente, contando essa tua história. Agradecer a todos que participaram, que estão aqui com a gente. Agradecer em especial ao Luiz pelo prestígio aqui de estar assistindo a gente. Aliás, vou correr o risco e falar, Luiz, será que você toparia algum dia fazer aqui com a gente, você de entrevistado? Fica o convite aí. A gente conversa depois. Ia ser uma bênção e uma honra para a gente. Raquel, temos 2 minutos para terminar. Por favor, fique à vontade para suas considerações finais, despedida. Eu só tenho a agradecer. Olha, eu também queria agradecer demais, né, de estar aqui. Eu tenho achado, assim, esse tempo das lives, assim, algo tão, tão, tão maravilhoso, assim, uma partilha
que é tão engraçado, é uma partilha em dupla e ao mesmo tempo, assim, com qualquer pessoa que queira participar disso, né? Então, primeiro vai falar dessa inspiração linda, né, que são as lives. Agradecer também você, viu, Marcelo, o convite, né, a missão aí da Banda Testemunha, que Deus possa abençoar Amém. vocês demais aí no trabalho, né? Lindo trabalho, né? O alcance com os jovens, né, de forma muito especial, que Deus possa abençoar vocês a toda a criatividade, toda a unção, né, para alcançar esses que Amém. são tão caros para a igreja, né, para a igreja e para nós, né. E agradecer você que esteve aí com a gente, né, você que partilhou com a gente, partilhou ainda, é tão gostoso a gente contar a vida, porque cada vez que eu falo coisas da minha vida, eu louvo a Deus e falo, Senhor, muito obrigada, porque Deus, né? Eu olho e falo assim, eu só fui ouvindo, tentando acolher, tentando viver, e hoje eu posso olhar e falar, meu Deus, onde Deus me trouxe, né? Como Deus me faz feliz, como eu sou feliz, assim, na vontade de Deus. Então, dizer para você, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu sei que a vida, às vezes, ela nos traz muitas surpresas, muitos desafios, muitas bifurcações, né, onde a gente precisa escolher, onde a gente precisa tomar caminhos, tomar rumos, e às vezes é muito difícil. Mas uma coisa eu preciso dizer para você nessa noite, que me escuta, né, que está aqui com a gente, Deus ama você. Não importa o caminho que você escolha, não importa a decisão que você tome, né? Você é sempre abraçado, amado, querido. Eu amo brincar, Marcelo, com aquela história do GPS. Quando a gente está no carro, eu imagino que o caminho ali é a vontade de Deus para nossa vida, né? Deus está ali no comando, o GPS, né? E quando a gente se desvia, ou quando a gente vai para um lugar que não é o lugar que o GPS falou, vocês percebem que logo, logo ele começa, ele fala assim, recalculando rota, né? E eu vejo Deus assim na nossa vida. Eu acredito que não exista uma rota que Deus não possa recalcular. Então, se hoje, talvez você esteja aí, né, pensando, meu Deus, eu não sei nem onde eu tô, não sei nem quem sou eu, mas não tenha dúvidas, né? Deus já está aí recalculando rota, te amando, te acolhendo, seja aonde quer que você esteja, né? Aonde quer, qual tenha sido as suas escolhas, qual tenha sido, onde quer que você esteja, né? Deus te ama, Deus te quer e nunca desistirá de mim e de você. Amém. Amém. Do Senhor